Olá! Acuado pelas manifestações contra ele, Bolsonaro tocou o berrante e chamou o gado para a rua. A manifestação na Paulista não foi tão grande como diz o bolsonarismo, mas foi grande mais do que suficiente para nos recordar que ele não está morto e continua sendo uma ameaça no Brasil. E como combater essa ameaça fascista? Em primeiro lugar, é preciso ocupar as ruas. É inadmissível que o fascismo tome as ruas enquanto o antifascismo fica em casa. Essa é uma primeira coisa que tem que ficar clara. A segunda questão é: precisamos combater a síndrome do Xandão. O que é a síndrome do Xandão? É a ilusão perigosa de que as instituições ditas democráticas no Brasil têm a vontade e a capacidade de levar a luta contra o fascismo até as últimas consequências. Isso não é verdade, né? Para início de conversa, essas instituições, tanto aquelas do Estado como aquelas da dita sociedade civil, elas não são impermeáveis a esse mesmo fascismo que se quer combater. É o fenômeno bolsonarista nos últimos 6 anos, no Brasil, deveria ter deixado isso muito claro. Não nos esqueçamos que essas mesmas instituições, nas quais hoje a esquerda moderada se fia, né, e confia que ela vai combater e afastar a ameaça que o fascismo representa, essas mesmas instituições há alguns anos produziram a Lava Jato, produziram o impeachment da Dilma, produziram o governo Temer e produziram, sim, a vitória de Bolsonaro em 2018. Né? O próprio Xandão, hoje o super-herói queridinho de alguns setores do campo dito progressista, era o secretário de Segurança de São Paulo, que em junho de 2013 era o chefe da polícia que mirava nos olhos de manifestantes e jornalistas e disparava balas de borracha. Se alguém esqueceu, esse alguém não fui eu. Não. Isso que eu chamo de a síndrome do Xandão, né? E que tem que ser combatida. Né? É uma ilusão, e é uma ilusão que desmobiliza, né, as forças populares, né, na luta contra o fascismo. Porque se o Xandão vai dar cabo do Bolsonaro, para que eu preciso sair na rua, não é verdade? Né? Só que não é assim. Né? Essas instituições e essas pessoas, elas, por seus vínculos políticos, ideológicos, sociais e até familiares com a classe dominante brasileira, não são capazes de levar essa luta antifascista, né, até as últimas consequências, né, de forma nenhuma. E, finalmente, é preciso ter claro uma coisa, né, o combate consequente ao fascismo é incompatível com a defesa e aplicação do modelo econômico e social neoliberal. Né? É contraditório e incompatível querer combater o fascismo e, ao mesmo tempo, manter a política criminal de guerra às drogas, o encarceramento em massa da juventude periférica, né? Que são coisas das quais o fascismo se alimenta. Né? É contraditório querer combater o fascismo, né, e permitir que as academias militares no Brasil continuem ensinando que em 1964 houve uma revolução democrática no país, e não um golpe de Estado oligárquico e antipopular apoiado pelo imperialismo. É contraditório permitir que essas mesmas Forças Armadas se mantenham como uma bolha de extrema-direita, que é um dos grandes sustentáculos do fascismo brasileiro hoje. Né? E que foi um grande combustível do bolsonarismo. Né? Não nos esqueçamos. É contraditório querer combater o fascismo e permitir, por exemplo, que os proprietários, né, que os donos de concessões, né, os concessionários, aliás, né, de rádio e televisão hoje no Brasil, possam
é ter mais canais ainda do que já tem, quer dizer, aumentar o limite, né, de canais que cada concessionário pode deter, né? Isso aí está fortalecendo, né, veículos que ajudaram a produzir a Lava Jato, que ajudaram a produzir o impeachment, que ajudaram a produzir o governo Temer e que ajudaram a produzir Bolsonaro, como nós já falamos. Tá? É contraditório querer combater o fascismo e, ao mesmo tempo, ampliar a imunidade tributária, né, das empresas da fé, que são um grande combustível do bolsonarismo. Né? Quer dizer, você está financiando, né, a usina de doutrinação bolsonarista por excelência, que são as igrejas neopentecostais, tá? Por exemplo. Né? É contraditório, né, você querer combater o fascismo e aprovar um calabouço fiscal que impede que o governo, que qualquer governo, invista aquilo que é necessário no bem-estar social dos mais pobres. Né? É contraditório defender o povo palestino contra o genocídio que está sendo cometido em Gaza, mas permitir que o povo brasileiro na periferia seja brutalizado, né, pela PM todo dia, como acontece nas favelas do Rio de Janeiro.